Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentam podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação. Eu amo andar de busão, descer lá no tubo do estação. Eu amo ir andar no Barigui, às vezes tomar sol e me divertir. Eu amo os meus pia, minhas guria, e esse clima louco todo dia. Eu amo o nosso palavreado, vina, leite quente, penal e apurado. Eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba. E daí, minha gente que fala leite quente, eu sou Mari Martins. Salve, salve, galera da Água com Gás e Café Sem Açúcar. Eu sou Stephanie Matanó. E esse é o podcast Eu Amo Curitiba. E hoje vamos falar sobre o Museu Oscar Niemeyer, o MON, popularmente conhecido como Museu do Olho. Essa obra magnífica do insuperável Oscar Niemeyer. Vamos dizer, né? Quantas obras incríveis Oscar Niemeyer deixou pra gente aí no Brasil. E essa em especial em Curitiba é a minha preferida. É a sua também, Stephanie? É a minha preferida. É um ícone aí da arquitetura, né? E muita gente vem para Curitiba para conhecer o Museu do Olho, né? Famoso, né? Museu do Olho. Com certeza, por causa do formato da torre onde tem as exposições. E nós vamos trazer muitas curiosidades, vamos falar sobre esse apelido, né? Vamos falar sobre o porquê desse apelido, vamos conversar, gente, com um especialista que nos atendeu lá, o guia. Mas, enfim, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero dizer que o Museu Oscar Niemeyer, para você que não conhece, você não é de Curitiba, não conhece, é muito convidativo, é um lugar para você ir sozinho, com certeza pode ir sozinho, tem muita coisa para fazer lá, mas pode ir também acompanhado, inclusive com a família, é um lugar para você estar com a família, tem programação para todo mundo. Então agrada gregos e troianos, né? Você pode levar tanto criança quanto pessoa mais idosa, pessoa que nunca foi ao museu, ou pessoa que já curte obra de arte. Então é mais fácil assim agradar todos da família, um programa bem legal para ir com a família. Inclusive totalmente acessível o museu, vocês vão ver por quê, eu vou mostrar tudo para você, eu fiz um tour lá muito legal, completo, para você entender como é. E, né, agora a gente falando de família, não sei porquê, mas assim, tá ali na minha cabeça, assim, família E, família A, família. Sempre lembrando de Titãs, né, Stephanie? Eu tenho essa mania de lembrar de Titãs, eu lembro do episódio que a gente falou da Pedreira, né, que eu contei da minha experiência, do meu primeiro show na Pedreira foi do Titãs. E eles fizeram um show maravilhoso agora, né, no Litoral, dia 22, no programação Verão Maior do Governo do Estado. E realmente, gente, Titãs ainda continua sendo um sucesso. Eles também são ícones aí da nossa música, né? E eu acho que eu lembrei disso também para dizer que no Museu Oscar Niemeyer tem um espaço externo onde acontecem shows, eventos, aconteceu a virada sustentável. Então também ele tem a estrutura para isso também, né, Stephanie? Isso. E lembrando que tem dias gratuitos, né? Um dia por semana é gratuito no MON. Então você vai lá no site, procure um dia que você, de repente, não tem condições de estar pagando a entrada para entrar, nem meia entrada. Existe também essa opção acessível, ou o primeiro domingo do mês, se eu não me engano. Tem que ver certinho. E você pode entrar gratuitamente no museu. Então é uma questão assim que tem acessibilidade também, né? Toda quarta-feira é grátis. Toda quarta-feira? Toda quarta-feira é grátis. Curitibanos, né? E tem várias listas, inclusive, por exemplo, motoristas de aplicativo, estudantes que não pagam também. Mas isso você confere tudo no site do Museu Oscar Niemeyer. É só dar um Google lá que você já vai ver todas essas informações de serviço do local. E assim, né, gente, vamos lembrar que nós estamos falando aqui do Museu Oscar Niemeyer, que é um lugar incrível, tanto para quem mora em Curitiba visitar, como para quem vem turistar. Mas nós estamos no nosso 24º episódio e
você pode ali dar uma visitadinha, porque foram ali 23 episódios com dicas de lugares. Nós estivemos e vivemos experiências muito legais na cidade, que você pode conferir e até se programar para fazer esses passeios. Vai lá na nossa playlist no YouTube da Banda B Oficial, e você também pode conferir mais informações detalhadas nas matérias de cada episódio que você encontra no portal bandab.com.br. Tem uma página ali do Eu Amo Curitiba, uma página exclusiva do podcast Eu Amo Curitiba. E a bola da vez, hoje, é falar sobre esse museu que é um dos mais geniais do mundo, né, Mari? Sim, além de genial, Tef, ele foi premiado sendo um dos 10 melhores atrativos do mundo, de acordo com o TripAdvisor, e que rendeu o prêmio Traveler's Choice em 2023. Chique. E direto da redação aqui do Eu Amo Curitiba, eu trago notícias, tá? Fresquinhas, que sobre o MON, tá? Para que vocês tenham uma ideia sobre a dimensão, tá? O Museu Oscar Niemeyer, ele registrou em 2024 o maior público desde a sua inauguração. Então, como eu falei no começo, né? Foram 712 mil visitas no ano de 2024. Que representa o quê, Stephanie? Foi 41% a mais do que 2023, quando contabilizou 503 mil visitações. Ou seja, se você fizer das contas aí, uns 200 mil visitantes a mais que o ano anterior. E vai vindo nessa curva ascendente, né? Sempre batendo recorde do ano anterior. Então, 75% dos ingressos do ano passado, isso é importante falar, foram gratuitos, Mari. Sim, muito importante falar, porque é um espaço extremamente acessível, que tem dias gratuitos, que tem desconto, política de desconto, enfim, é muita coisa legal. E entre os destaques de 2024, além de 3 exposições realizadas, né, que são aquelas exposições que tem temporada, o museu entregou importantes obras de infraestrutura e conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais. E é claro que eu fui até lá, né, Stephanie, para conferir de perto as diversas novidades, entre elas o projeto MON Sem Paredes, né? Artistas que conquistam os jardins do MON, que inaugurou uma nova edição muito interessante. E também na área externa do Museu Oscar Niemeyer, o visitante ganhou um parque de esculturas interativas com obras de artistas como Arthur Lescher, Rômulo Conceição, Alexandre Vogler, enfim, diversos artistas, né? A Joana Vasconcelos, com curadoria do Mark Potter. O local abriga diversas instalações permanentes e temporárias num calendário de convites frequentes feitos pelo MON. E o MON é o maior museu da América Latina, gente, com um acervo de cerca de 14 mil obras de arte, e que toda quarta-feira, né, gratuitamente, você pode visitar e não paga nada, né? Não paga nada, ninguém paga nada na quarta-feira, gente. E quarta-feira, então, tem uma folguinha? Dia de ir no museu. Verdade. E, gente, uma coisa muito importante. Eu sou mãe, você que tem os piquititicos aí, o lugar é extremamente seguro, porque eles estão usando agora a inteligência artificial integrada, né, que localiza, primeiro registra, né, o número de pessoas que entrou no museu, que está lá, e tem toda uma tecnologia, e localiza, por exemplo, crianças que se perderam das mães. Então, nossa, é muito importante, porque o lugar é gigante, por mais que você fique de olho, às vezes as crianças vão correr, vão brincar, e acabam se perdendo, né? Inclusive na exposição, né? A exposição também é um espaço grande, e então, criança sabe como é, né? Então os pais podem ficar tranquilos, né? Não precisa ficar correndo atrás da criança, porque realmente é um espaço muito convidativo para as crianças correrem, principalmente aqueles corredores mais circulares, ali todo mundo quer tirar foto, mas as crianças também se divertem bastante, né? Então, que bom que oferece essa segurança, né? Sim, e essa inteligência artificial, ela localiza inclusive a quantidade de visitantes por sala de exposição. Então entendi. É muito legal mesmo. E além de várias novidades,
o Ricardo Freire, gente, que pessoa! Ele é historiador do Museu do Olho, já está ali há um bom tempo. Eu bati um papo com ele e fiz um tour com a pessoa mais apropriada, né, especialista ali no museu. E foi muito revelador, foi muito legal, aprendi muitas coisas. E eu acho que a gente pode já conhecer o Ricardo. Vamos lá, Stephanie? Bora! Como é o seu trabalho? Você é historiador, qual a sua função aqui no museu? E principalmente, como que você atua para o incentivo das pessoas virem ao museu, mostrar que o museu é para todo mundo? Então, primeiro saber como que é essa tua função, como que é a função do historiador e saber como que ele contribui para que o museu esteja sempre cheio, sendo visitado e a arte sempre muito bem divulgada, ativa, vista, porque a arte é conhecimento. Meu trabalho de historiador consiste em, primeiramente, fazer um registro de tudo o que acontece no museu, especialmente as exposições. Então eu faço relatórios das exposições com todos os detalhes possíveis para resguardar essa memória. Além disso, faço pesquisas relacionadas à biografia dos artistas, sobre as obras de arte, sobre movimentos, sobre o edifício do Museu Oscar Niemeyer, sobre o Oscar Niemeyer, o arquiteto, entre outras coisas, outras demandas que me solicitam, sempre tendo em vista o público final, que é o público que frequenta o museu, para que eles tenham acesso a todo esse tipo de conhecimento, informação, por meio de materiais gráficos e também por meio das exposições com as quais eu colaboro, com curadoria às vezes, ou a pesquisa sobre o artista que está expondo. E aqui atrás da gente tem uma frase, né? Para todos. O museu é para todos os tipos de público, não fazemos restrição a qualquer tipo de visitante. Então o museu ele tomou como missão se adequar a qualquer tipo de visitante que chegue aqui. Então, por exemplo, pessoas cegas ou com baixa visão, pessoas com dificuldade de locomoção, autistas, entre outros tipos de público. Não importa qual seja, sempre vai ser bem acolhido no museu. Então, desenvolvemos diversos programas e estruturas para acolher esse público. Aqui, por exemplo, é um espaço dedicado às pessoas com baixa visão. Então, eles podem tocar a maquete do museu para saber qual é a forma, porque sempre falam, museu do olho. Mas uma pessoa que é cega, como que vai imaginar o museu do olho? Não tem como. Então, tem que tocar o museu para saber. Pode também tocar as miniaturas dessas esculturas que estão expostas no pátio das esculturas aqui ao lado e assim ir se inteirando de como é realmente o museu por dentro e também por fora. Faz pouco tempo inauguramos uma sala dedicada a pessoas com autismo. Essa daqui é a sala destinada a pessoas autistas ou neurodivergentes. Se acontecer de durante a visita essas pessoas se encontrarem com alguma situação de desconforto sensorial, elas podem vir para cá, que é uma sala destinada para o conforto. Então, elas podem se sentar, se deitar, se acomodar, se sentir bem novamente, até que estejam prontas novamente para retornar às exposições. Como é importante, né, a questão da memória, da acessibilidade e principalmente da figura do historiador, né, para manter a história viva do museu. E você comentou sobre as exposições permanentes do museu, mas o Ricardo também comentou sobre a Torre do Mon, o Olho, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer quando ele tinha 93 anos, Mari. Olha que curioso, hein? E você acha que você tá velho? Tem muito a fazer ainda, né? Então, o Oscar Niemeyer, com 93 anos, fez essa torre lindíssima, que é a que recebe as exposições em temporada, né? São aquelas que não são permanentes. E aí, o Ricardo deu uma aula sobre a construção, sobre a arquitetura, que é o que nós vamos conferir agora. Esse é um espaço dedicado ao Oscar Niemeyer. Temos aqui uma exposição permanente com maquetes de alguns projetos que ele fez. Alguns desses projetos já foram construídos, outros ainda não. Temos aqui, por exemplo, a maquete do próprio Museu Oscar Niemeyer, a Catedral de Brasília, entre outras construções no Brasil e também no exterior, como, por exemplo, a Mesquita de Argel, na África, o MAC Niterói, lá do Rio de Janeiro, e a última obra que o Oscar Niemeyer construiu enquanto estava vivo, que é a Torre da TV Digital, também em Brasília. O Museu Oscar Niemeyer foi inaugurado em 2002 com o nome Novo Museu,
mas em 2013 foi rebatizado com o nome de Museu Oscar Niemeyer, em homenagem ao arquiteto que construiu, que projetou tanto o edifício antigo quanto o novo. O antigo ele projetou em 1967 e foi construído em 78. Era para ser uma escola, mas acabou se tornando a sede de secretarias do estado do Paraná, que ficaram aqui até 2001. Em 2002, o governador do Paraná, o Jaime Lerner, decidiu aproveitar esse edifício que estava um pouco esquecido e transformá-lo em museu. Ele então chamou o Oscar Niemeyer, que estava com 93 anos, e o convidou para fazer um novo projeto para readequar o espaço. E Oscar Niemeyer então projetou o edifício anexo, que ficou popularmente conhecido como o Olho, e conectou esses dois edifícios com um túnel. Bom, e agora eu estou aqui no famoso túnel do Museu Oscar Niemeyer, que dá acesso à torre, onde tem as exposições, que não são exposições permanentes, são exposições que o museu recebe e ficam em temporada naquele espaço incrível, que a gente vai lá daqui a pouquinho também. Mas não é só um túnel de acesso à torre, ele é um túnel que divide também um pouquinho da história da arquitetura, porque o prédio que antecede esse túnel foi construído na década de 60 e a torre foi construída em 2002. Então são duas épocas da arquitetura que também podem ser apreciadas. Ele traz uma característica bastante importante, que é o vão livre, que em sua época foi o maior do Brasil, com 65 metros de extensão. Depois, logo em seguida, perdeu esse recorde para o Museu de Arte de São Paulo, e finalmente está em terceiro lugar, atrás da Biblioteca do Memorial da América Latina, MASP e Museu Oscar Niemeyer. Então foi um momento bastante diferenciado para a arquitetura na época. O museu lhe oferece um prato cheio para os estudantes de arquitetura conhecerem não apenas o tipo de arquitetura que Oscar Niemeyer fazia na década de 60 e 70, depois 80 e finalmente o tipo de arquitetura que ele passou a fazer a partir da década de 80 até o final, até 2012. De um lado temos as linhas retas, depois as curvas. E o túnel é um momento no qual a pessoa pode verificar com bastante precisão essa ideia que Oscar Niemeyer prezava tanto, que é a curva na arquitetura. Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito. Oscar Niemeyer. E ao chegar ao final do túnel, os visitantes se deparam geralmente com um cartaz gigante, fazendo referência à exposição que está em cartaz no Olho, mas não sabe que por trás desse cartaz existe um elevador imenso, um elevador de serviço, que leva as obras de arte diretamente para o Salão do Olho. Bom, Oscar Niemeyer é um dos maiores nomes da arquitetura moderna internacional. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de dezembro de 1907 e nos deixou no dia 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos. Trabalhando, né, Stephanie? Trabalhando. Ativo, né? Para você que ainda tem uma questão aí etarista, né? Que as pessoas não fazem grandes projetos ou novos projetos, né? Na melhor idade. Tá aí o Oscar Niemeyer com um grande exemplo que continuou produtivo, que continuou brilhando aí nos seus longos anos, né, Mari? Com certeza. E ele tem ao redor do mundo mais de 600 projetos arquitetônicos e é um dos representantes mais reconhecidos da arquitetura moderna. Foi o arquiteto designado para dar vida ao anexo do Olho e tornar o MUM uma obra de arte por si só. E aí, vamos falar agora, né, sobre a concepção dessa tal Torre do Olho. Finalmente estamos próximos ao edifício anexo do museu, popularmente conhecido como Olho. É esse o edifício que Oscar Niemeyer desenhou quando tinha cerca de 93 anos para compor esse espaço, esse complexo que é o Museu Oscar Niemeyer. Nesse anexo temos as linhas curvas, pelas quais Oscar Niemeyer ficou bastante conhecido a partir da década de 70, mais ou menos, e no edifício antigo, as linhas retas, que foram a sua primeira escola de arquitetura a partir do conhecimento de Le Corbusier. É por isso que o edifício possui essas linhas retas e também o espaço com vão livre
no solo para que as pessoas possam cruzar o edifício, atravessar o edifício no nível do chão. O edifício anexo, o olho, é às vezes chamado de olho, às vezes chamado de araucária. Disse que Oscar Niemeyer se inspirou em araucária, no olho ou numa bailarina. Mas essas são, na verdade, narrativas que foram sendo criadas ao longo do tempo, especialmente pelos curitibanos, mas nós não temos evidência alguma de que Oscar Niemeyer teria se inspirado em alguma coisa para fazer esse edifício. E aqui, finalmente, estamos no espaço do olho, um espaço nobre para grandes exposições, destinado a grandes exposições. Atualmente, temos essa exposição do Jean-Michel Toniel, um artista francês, que teve o privilégio de conhecer Oscar Niemeyer há 20 anos, quando estava fazendo uma exposição no Rio de Janeiro. Foi convidado para visitar o arquiteto em seu escritório de arquitetura, e lá ele teve uma grande surpresa ao verificar que o arquiteto era uma pessoa muito simples, cercado apenas de livros, num espaço bastante reduzido, mas que tinha o privilégio de ver na janela do seu escritório o mar do Rio de Janeiro e o céu. E essa visita que o Jean-Michel fez foi exatamente à noite. E a partir daí ele teve uma visão muito marcante, que foi o céu estrelado, cheio de constelações, e o mar do Rio de Janeiro refletindo esse céu noturno. Embora muitas exposições vêm e vão do museu, que são flutuantes, digamos assim, tem hora para começar e para acabar, tem algumas que são permanentes, como a gente comentou, e o Ricardo vai contar mais para a gente. Vamos conferir? Bom, nesse andar do museu nós temos 9 salas de exposição, sendo que 3 delas são destinadas a exposições permanentes de grandes coleções do museu. Então nós temos uma sala apenas para a coleção africana, outra para a coleção asiática e mais uma para a coleção do Poti Lazarotto. São exposições permanentes, mas nós temos um rodízio de peças da coleção para que o público tenha a oportunidade de conhecer toda a coleção ao longo do tempo. As outras salas são destinadas a exposições temporárias, que duram entre 3 e 4 meses mais ou menos. Lá no subsolo temos também um espaço dedicado a Oscar Niemeyer, uma exposição permanente. E finalmente temos o olho, que é um espaço para grandes exposições, como tivemos recentemente a exposição da Joana Vasconcelos, com uma grande instalação dentro do espaço, e assim por diante. Bom, nessa sala nós temos então a exposição da coleção africana, uma coleção que foi doada ao Museu Oscar Niemeyer em 2001. São cerca de 1.600 peças, originárias de diversos países africanos, especialmente do Ocidente africano. É uma exposição que traz diversas obras de caráter religioso, cerimonial, ritualístico. Essas marcas pretas no chão e nas paredes são a representação do baobá, a árvore típica da África. Então nós entramos na sala com os galhos do baobá e saímos com as raízes. E nessa sala nós temos a exposição permanente da coleção asiática, uma exposição que traz cerca de 200 peças de diversos países asiáticos. Essa coleção foi doada pelo ex-embaixador brasileiro Fausto Godoy, que viveu cerca de 15 anos nos países asiáticos e fez essa doação para nós em 2018. Ela traz diversas peças que mostram a cultura asiática, a religião asiática, até porque o nome da exposição é Ásia, a Terra, os Homens, os Deuses. O visitante então pode entrar em contato com a cultura asiática, ou melhor, as diversas culturas asiáticas, as culturas de diversos países da Ásia, nessa exposição. Aqui nós temos obras milenares, como por exemplo esses vasos de cerâmica da civilização do Vale do Indo, que tem no mínimo 2.500 anos, talvez 3.000 ou até mais. Temos uma peça bastante recente, dos anos 2000, que é o Ganesha, uma das divindades mais reconhecidas na Índia, mais adoradas na Índia. E esse contraste entre o novo e o velho, o antigo, foi de propósito, para mostrar o valor que os indianos e os asiáticos em geral dão ao símbolo, em oposição ao valor que nós ocidentais damos para a velhice das coisas. E essa é a sala dedicada ao artista Poti Lazarotto. Nós estamos com essa exposição Trilhos e Traços Poti 100 anos.
Poti teria completado 100 anos no último 29 de março. Ele nasceu em 1924. E a exposição se chama Trilhos e Traços porque trilhos faz referência ao universo do trem. E o Poti tinha uma relação afetiva com esse assunto, uma vez que o pai dele era guarda-freios e o trem passava no quintal da sua casa, nos fundos do quintal da sua casa. E traços porque o Poti é conhecido como um artista com traços bastante sintéticos. Com poucos traços, ele conseguia dar uma expressão bastante forte aos seus desenhos. Então, ao longo da exposição, veremos esse cenário que faz referência ao trem, tanto subindo como que conduzindo o visitante a entrar na exposição, e também no chão, a referência aos trilhos para conduzir o visitante a cada módulo que contém as gravuras e desenhos do artista. Demais, né? Então, assim, sempre que você for no museu vai ter exposição, porque às vezes tem as trocas, né, das exposições que não são permanentes ali na Torre do Olho, e às vezes não está tendo exposição lá, mas as permanentes estão firme e forte, então você sempre vai ver obras lindíssimas, e vocês puderam conferir um pouquinho aí do que ele mostrou das obras que tem. Inclusive, uma das permanentes aí é o centenário do Poti Lazarotto também, uma das referências, um dos nossos maiores artistas de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Nosso ícone, né? Eu comentei aqui no início do podcast já sobre as novidades do museu, as reformas, as melhorias que recebeu, a tecnologia, inteligência artificial, enfim, muitas coisas. O Mon Sem Paredes. Claro que eu fui conferir tudo isso também com nosso querido guia Ricardo. E aqui finalmente estamos no espaço conhecido como Parcão, no qual nós instalamos o Mon Sem Paredes, que é um projeto de exposição de obras de arte no gramado, esculturas, destinados especialmente às pessoas que às vezes têm receio de entrar no museu, por qualquer tipo de receios, às vezes tem medo, às vezes tem uma preocupação de repente não entender as obras de arte, não compreender os artistas. E aí nós trazemos para essas pessoas de fora do museu essas obras de arte, para que elas conheçam, tenham também um acesso a essas obras, consigam interagir com essas peças, de modo que elas despertem nessas pessoas o interesse de entrar no museu e conhecer as exposições que nós realizamos aqui dentro. Em 2024, no aniversário do museu, nós fizemos diversas reformas, reformamos a bilheteria. O espaço destinado para o guarda-volumes foi totalmente reformulado, sistematizado de uma forma muito moderna, tecnologicamente falando. E também fizemos diversas outras melhorias no museu, sempre para atender melhor o público. Então, o visitante ele pega o ingresso lá na bilheteria, chega aqui, vem até o monitor, escolhe a língua, português, inglês ou espanhol, direciona o QR Code nessa câmera, e isso automaticamente fará com que a portinha do guarda-volume se abra. Aí ele fecha a porta e vai fazer a sua visita. Quando retornar para pegar os seus pertences, ele coloca novamente o QR Code na câmera e a porta se abre novamente automaticamente para ele. Esse é um mini auditório, um espaço destinado para eventos, palestras, cursos, mesas redondas que o museu oferece em relação às suas exposições também. Geralmente temos artistas, curadores que vêm até aqui para fazer alguma explicação, alguma introdução ao seu trabalho. Então, o espaço também é aberto para o público chegar, se acomodar e conhecer um pouquinho sobre as exposições e sobre o museu. Esse espaço é um espaço para exposição, mas que nós abrimos recentemente, há cerca de 2 anos, porque no projeto do Oscar Niemeyer foi previsto um mini auditório aqui abaixo do olho. Mas quando o museu terminou as suas obras em 2002, não foi possível concluir esse mini auditório. Então ele ficou durante alguns anos fechado e só recentemente abrimos para exposição. E atualmente temos aqui uma parte da exposição do Jean-Michel Toniel, O Olho da Noite. E aqui nós estamos debaixo do Domo Roxo, carinhosamente conhecido como o Roxinho da Rua 15. É um ponto de ônibus que foi criado na década de 70 pelo Abrão Assad. Na década de 70, o Jaime Lerner, que era então prefeito de Curitiba, criou o primeiro calçadão do Brasil, que foi a Rua 15.
Mas as pessoas nessa época tinham medo de atravessar a rua, de atravessar o calçadão, de caminhar no calçadão, porque temiam que de repente aparecesse um carro, uma motocicleta e eles fossem atropelados. Então qual foi a solução? O Jaime Lerner pediu para o Abrão Assad desenhar diversos mobiliários para a Rua 15. Então o Abrão Assad criou esse domo roxo, que é esse ponto de ônibus, colocou no centro da Rua 15, no meio da rua, para que as pessoas fossem e se sentassem nos bancos que foram colocados debaixo do ponto e assim criassem o hábito de caminhar no calçadão. Afinal de contas, esse foi o objetivo da criação desse espaço para a cidade. E essa peça ela pertence à coleção do Museu Oscar Niemeyer, está aqui exposta permanentemente para que as pessoas conheçam não apenas uma parte da nossa coleção, mas também um pouquinho da história de Curitiba. E o visitante que chegar próximo ao olho verá essas esculturas feitas com vidro soprado, uma produção do artista francês Jean-Michel Otoniel, que está expondo uma grande exposição no olho, também com esculturas de vidro soprado que representam o zodíaco e com uma instalação especificamente criada para o Museu Oscar Niemeyer dentro desse salão. Essa é uma proposta que o museu está desenvolvendo já há algum tempo, de extrapolar o espaço expositivo. As obras saem de dentro da sala expositiva para ganhar outros espaços do museu, como esse no Espelho d'Água, ao redor da Torre do Olho. Foi incrível esse episódio. Para você que está nos ouvindo, acompanhe também pelo YouTube para ver essas lindas imagens ou visite o Museu Oscar Niemeyer, né? Porque é incrível os locais lá que foram mostrados pra gente. A questão também do roxinho, né? O roxinho era ponto de ônibus, gente. Curitiba tinha toda essa estética nos anos 70, né? Roxinho, que coisa maravilhosa. Não, o roxinho é um lugar totalmente ali instagramável. Aliás, o museu inteiro é instagramável. Você vai ter vontade de tirar muitas fotos e vai tirar fotos lindíssimas. Inclusive virou um point, o museu virou um point para ver o pôr do sol. Muita gente leva ali a canga, leva a toalha, senta, faz piquenique. Fica ali na muretinha em volta do Moon, que é uma delícia para ver o pôr do sol, para curtir, né? O parcão. O parcão, né, atrás do Moon, onde muitas pessoas levam os cachorrinhos, né, para passear, fazer amizade. Cachorro faz amizade com cachorro. Legal. Mas é bem assim mesmo, né? Legal. Por isso que tem essa coisa da família, né, Stephanie? E é um lugar pet friendly ali no parcão, né? Então você pode aproveitar tanto a área externa e contemplar as obras que estão já na área externa, ou você pode também contemplar as obras internas e ter um tempo, né? Tire um tempinho, vai com o tempo para apreciar as obras de arte. Não só saia correndo lá pelos corredores, também é gostoso, as crianças adoram. Mas aproveite, né, com o tempo, assim, para contemplar realmente as obras de arte que lá estão. E também no meu tour ali com o Ricardo, eu não estive nesses dois, não mostrei esses dois espaços, mas o Museu Oscar Niemeyer também contempla o complexo, né? Oscar Niemeyer também contempla ali o auditório Poti Lazarotto, que eu tive o privilégio de me apresentar no Festival de Teatro quando eu ainda atuava, e também tem um espaço de eventos que pode ser locado por qualquer pessoa para fazer o evento que você desejar, um evento empresarial. Esses dois espaços podem ser locados para qualquer tipo de evento. Está sempre tendo eventos, inclusive feiras e eventos corporativos também. E eu, como boa taurina, sempre tenho que lembrar que vocês sempre vão produzir alguma coisa que dá água na boca. E eu já estou sabendo que vocês têm uma dica aí para encerrar esse episódio que vai dar água na boca, né, Mari? Ah, sim, gente. Vamos deixar para vocês ouvirem e assistirem, para quem está assistindo, o que eu tenho a dizer aí, que é o encerramento do meu tour no museu. E fica a dica para você que vier fazer um tour pelo museu, passear, não só para ver as exposições, mas também curtir aqui o espaço, que é muito agradável em torno, a natureza, o parcão, onde muita gente traz o pet, traz o cachorrinho, fazer amizade, conhecer pessoas, e tem um piquenique, enfim. Tem também o café, que fica aqui dentro, que é a Prestinaria, desde 1999, um café bem tradicional da cidade, que existe em outros pontos também, mas que está aqui dentro do museu. Então,
É bem gostoso sentar, tomar um cafezinho e apreciar essa arquitetura maravilhosa, esse ambiente incrível que é o Museu Oscar Niemeyer, batizado de Museu do Olho, o MON. Bom, por falta de convite, vocês não ficaram, né? Não ficaram. Não ficaram. Se foi a por gente falta fez de a propaganda, convite... Fez a propaganda. Fizemos a propaganda, gente. Então vamos lá para os serviços. Quer saber tudo o que acontece no museu? Todas as informações, é só acessar www.museuoscar-niemeyer, como é que escreve, né? Tudo com E, Niemeyer.org.br ou ir pessoalmente na Rua Marechal Hermes 999. Não tem como esquecer, hein? No Centro Cívico aqui em Curitiba. Isso, que também o Centro Cívico é um lugar de visitação ali, tem várias coisas interessantes ao redor. Funciona da terça a domingo, das 10 às 18 e o acesso até às 17h30. Por quê? Porque você pelo menos precisa ter uma meia hora aí para contemplar as obras antes do museu fechar, né, Mari? Isso mesmo. Aí depois das 17h30 pode ficar ali, né, na parte externa, que é muito agradável. Os ingressos custam R$ 36,00 a inteira, 18 a meia entrada e, como nós falamos aqui, a quarta-feira é gratuita. E também confira lá no site, porque tem aí, é grátis para muitos professores, enfim, estudantes não pagam para ver as exposições do museu. E é isso, Mari? É isso, chegamos no final. Mas sábado que vem tem mais. Muito bem. Muito mais. E a gente sempre traz um assunto muito legal, uma experiência gostosa na cidade. Afinal de contas, eu amo Curitiba. O nosso slogan é: viva e compartilhe essa experiência. E para você que ainda não acompanhou, tá? Caiu aqui de paraquedas no primeira vez aqui no podcast, já sabe, gente, nós temos aí 23 episódios que já foram ao ar, que estão disponíveis para você conferir. E estamos todo sábado na Rádio Banda B. Você pode ouvir pela FM 79.3, pelo AM 550 ou baixar o aplicativo para você ouvir de qualquer lugar do mundo. É só baixar o aplicativo no teu celular ou ouvir também pelo player no nosso portal bandab.com.br. E para você que quer nos assistir pelo YouTube e ver as nossas cuties, ver o nosso lookinho do dia, também a gente fica o convite, né? E é o nosso ponto de encontro, né? Eu Amo Curitiba é o nosso ponto de encontro para olhar a cidade nessa perspectiva repleta de amor. Muito bem, Stephanie. Lembrando também que você pode ouvir e assistir todos os episódios, tanto no YouTube como nos streamings da sua preferência, Spotify, Deezer, YouTube Music. Não tem pra ninguém. Vai maratonar, gente. Tem conteúdo pra caramba. Você que não conhece Curitiba, você que mora aqui e não conhece a própria cidade, fica a dica, vai estudar, vai ver que vale a pena. E é isso, vamos fazer o nosso brinde famosésimo. Nem vou contar o que tem na minha canequinha hoje. Aqui a gente já tem muita tradição, e nossa tradição é o nosso brinde para dar sorte, pra gente comemorar mais um episódio concluído com sucesso. E fica também um convite, né, nos comentários aí para você adivinhar o que tem na minha caneca hoje. Você sabe o que tem na minha caneca hoje? Você ou não é sabe. Água com gás ou é café sem açúcar? Não sei. Coloca aí o que você acha, que a gente vai estar respondendo, hein? Um beijo. Beijo, tchim-tchim, e um beijo no seu corapinhão. Coisas de curitibano. Bom, eu não sou curitibano, vivo aqui desde os 16 anos, contudo. Uma das coisas que eu mais gosto em Curitiba é certamente o projeto da cidade. Eu já estive em outras cidades do Brasil e verifiquei que quando retornei a Curitiba, tive a nítida percepção de o quanto a cidade é limpa e bem organizada. Então acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto na cidade. Olá, eu sou Simone Matos, sou jornalista, sou assessora de comunicação do Museu Oscar Niemeyer, sou curitibana. E o que eu mais gosto em Curitiba, é difícil falar, eu gosto de muita coisa em Curitiba, eu gosto de coisas bem peculiares de Curitiba, inclusive o clima, mas já que tem que destacar alguma coisa, eu vou destacar os escritores. Embora eles tenham elevado a régua para
um nível inatingível, mas eu tenho que falar de Paulo Leminski e Dalton Trevisan, que nos enchem de orgulho, né, por terem sido nossos conterrâneos. Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentaram podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação.